e vamos analisar esse vídeo aqui. Isso mesmo. Que Aqui. legal, cara, que bacana. A gente acredita, para Hã? O advento de Cristo é a volta de Jesus. E vocês acreditam piamente na volta de Jesus? Isso, Jesus E está vocês são da Igreja Adventista, mas de onde? Que lugar? setor São José. Caramba, que legal. Olha só, Brasil, eu recebi aqui um panfletozinho da Igreja Adventista. Vai de onde? ser Do setor tudo São isso José. Caramba. e focando nas partes mais importantes, mais decisivas. E o que te dá esperança sobre a volta de Jesus? Você acha que Jesus vai voltar mesmo? Eu acredito que sim. Primeiro, assim, porque pelas profecias que estão escritas na Bíblia, a gente que acredita em Deus e acredita nas profecias, a gente crê que elas vão se cumprir, né? Que elas são verdadeiras. Então, Jesus prometeu, eu subirei ao céu, né? E deixando claro, ele foi gravar para focar exatamente nisso, em travar, e não em aprender, assim que vamos destravá-lo. Ao Pai, mas eu virei outra vez. E quando eu voltar, eu levarei vocês para morarem comigo. Quando você fala assim, e voltarei e levarei vocês, vocês quem? O povo de Deus, Ele estava falando com quem naquele momento ali? que somos nós, né? Não, eu digo assim, mas no momento quando ele estava falando dessas palavras, ele estava falando com quem? Com os discípulos. E ele falou que ia voltar para buscar quem? Voltar para buscar os discípulos que acreditam. E É, todos os aqueles que creem, acreditassem nas suas promessas. aqueles Jesus que falou o voltaria, seguem. por exemplo, na época em que os discípulos estivessem vivos, né? Por exemplo, você vê que ele fala lá em Mateus capítulo 16, versículo 27, 20, 28, se não me falha a memória, ele fala assim, alguns dos que aqui estão não morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem. Aí eu pergunto, os discípulos morreram. Jesus não voltou como prometeu naquela época, enquanto os seus discípulos estivessem vivos. O que aconteceu? Agora você me pegou que eu esqueci agora. Vamos explicar esse texto de forma extremamente didática. É um texto simples. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, alguns dos que aí se encontravam, alguns, e em seguida, no próximo capítulo, vem a transfiguração. Ou seja, em que sentido esses alguns veriam Jesus vir em seu reino? Em que sentido eles veriam o reino, a vinda? Em que sentido eles entenderiam? Eles veriam por meio da transfiguração. Por isso que imediatamente vem a transfiguração. E o mesmo acontece nos demais capítulos. Veja só. Veja só. Aqui está a transfiguração. Marcos 9. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns aqui de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E vem a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Esses alguns foram tomados para ver Jesus com Elias e Moisés, que simbolizavam os que serão ressuscitados, e Elias, os que estarão vivos para a volta de Jesus. Ou seja, essa parte está sempre conectada à transfiguração, que é um evento que representa a volta de Jesus. E por último, vamos em Lucas, que também apresenta a transfiguração. Aqui, ó, a transfiguração. E o que aconteceu antes da transfiguração? Foi dito: verdadeiramente vos digo alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Ou seja, a transfiguração aconteceu exatamente para que eles vejam, para que eles percebam, entendam, compreendam completamente o reino de Deus, a vinda de Jesus.
Foi exatamente por isso que Jesus se transfigurou, levando alguns consigo. Alguns e não todos. Portanto, está explicado. Oh, mas tem a Bíblia aí, não tem? Realmente, muitas coisas aconteceram, né? Mas muitas coisas que são escritas na Bíblia são figurativas e outras são literais. Então, quando Jesus falava, algumas vezes... Peraí, eu tô sentindo que você não é do Brasil. Você é de onde? Sou da Colômbia. Colômbia? Que legal. Fazendo missão no Brasil? Estamos. A gente está trabalhando, Legal, né? legal. Então, assim, muitas coisas das que Jesus falava, ele falava, né? O que agora... Esses detalhes aqui, nem todo mundo vai saber, portanto, todo mundo vai tentar explicar da maneira em que consegue explicar. E com base nisso, ele vai tentar debochar, vai tentar travar, mas isso é facilmente explicado. E vamos continuar. Eu falo, vocês não entendem agora, mas entenderão depois. Sim. Então, algumas foram literalmente para cumprir-se na época e outras eram proféticas, né? Então, por exemplo, muitas promessas, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala que nós que veremos a volta de Jesus e seremos transformados. Mas olha aí, ele já morreu. E não aconteceu nada, né? Não aconteceu, né? Essa parte de Paulo em Tessalonicenses é um erro comumente entendido no mundo religioso. Paulo acreditava que ele disse, nós, os que estivermos vivos, veremos Jesus ressuscitar. Mas não é exatamente assim. Eles usam esse texto, e é compreensível que a maioria não entenda, porque muitos pastores, pela tradição, ensinam isso. Eles dizem, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente, ou seja, eles acham que nós, a gente, os que estamos aqui. Mas não, é nós, no sentido de nós, os cristãos. Isso fica bem claro porque, em 2 Tessalonicenses, Paulo diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, e a nossa reunião, que é o arrebatamento com Ele, reunir-se com Jesus, nós vos exortamos. Aqui não vos demovais da vossa mente. Ele está explicando em que momento seria a vinda de Jesus. Aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, Paulo sabia que antes da vinda de Jesus viria uma grande apostasia e que ele não estava prometendo que Jesus voltaria naquele tempo, mas era isso que muitos da igreja achavam. Paulo escreveu a segunda carta para dizer que não, existem eventos para acontecer antes da vinda de Jesus. E eu não prometo que ele está vindo nesse tempo, que ele vai vir nesse tempo. E Paulo disse nós, no sentido de nós, os cristãos. Ele não era ignorante quanto aos sinais da vinda de Jesus. Mas, infelizmente, esse conhecimento é pouco acessado pela maioria dos cristãos. E ele vai se aproveitar disso, com essas pessoas, para tentar travar. Ele vai tentar debochar com base nessa falta de informação que os outros têm. Então, por que Paulo falou assim? Porque ele estava se referindo ao que se cumpriria no futuro. Mas quando Paulo era nós, os que cristãos. vai acontecer naquela época, mas já estavam vivendo os ele vai dias, se aproveitar É disso. porque ele acreditava em sua salvação. Mas o Espírito Santo não estava ali testificando ao coração deles, dizendo que o Cristo iria voltar naquela época? Sim, claro. Sim, claro. E por que não voltou? Continuando. Não é figurativo, isso é literal. Porque os discípulos teriam que ver, eles teriam que estar vivos. Aí eu pergunto, mas onde isso aconteceu na Bíblia? Aconteceu. Aonde aconteceu? Olha, acontece que... Aqui ele vai explicar. Sim, claro. É bom. Você acabou de falar, alguns, não todos. Não todos. Pronto.
Esse fato Isso aconteceu é a no chave. momento da transfiguração de Cristo. No capítulo 17. Sim, então o que De Mateus. acontece? E nessa transfiguração de Cristo, o que eles viram quando ele transformou sua glória é exatamente a glória que eles vão ver, o que aqueles que estejam vivos vão ver quando Cristo voltar. Então, a expressão algum de vocês não morrerão hasta ver minha glória se cumpriu exatamente na transfiguração. Mas o que está escrito no capítulo 16, desculpa incomodar vocês, por favor, tá bom? É só para tirar essa dúvida. O que está escrito no capítulo 16 é o seguinte, é que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir. Jesus estava com eles. Jesus não foi para lugar nenhum. E quando Jesus diz assim, vir, quer dizer que ele deveria ir primeiro, para depois ele voltar. Sem contar que ele falou que voltaria com seus anjos para dar a cada um segundo as suas obras. Aqui está a transfiguração. Aqui também está registrado a transfiguração. E aqui também está registrado a transfiguração. Ou seja, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Aí eu pergunto para você, você acha que isso aconteceu no capítulo 17, na transfiguração? Onde que estavam os anjos lá então? Então, assim, no caso... Jesus eu digo não que prometeu o anjos. caso aqui que ele estava Ele prometeu referindo-se que eles pontualmente veriam à glória o que dele. ele Mas ele disse. falou que viria com os anjos. Então, E ele assim, preparou claramente, a transfiguração. Eles iriam ver a glória dele. Isso, mas ele falou que viria, eles veriam tudo isso, Jesus vindo nas nuvens com poder, grande glória, para dar a cada um segundo as suas obras. Infelizmente, ele se aproveita disso. Eu pergunto para você o seguinte, aonde que ali no capítulo 17 tem recompensas e tem anjos ali? Então, assim, não tem ali, não tem ali. Por quê? Porque muitas das coisas que Cristo falou eram figurativas. Por exemplo, quando você lê o livro de Daniel, né, capítulo 12 e capítulo 7, né, alguns parágrafos, textos do Daniel, Ele simplesmente foi a adventistas normais para tentar encontrar furos de raciocínio que certamente ele vai encontrar, pois ninguém é perfeito, ninguém sabe exatamente tudo. Existe uma grande diferença entre um membro adventista e um pastor adventista, que estudou absurdamente, pois apesar de os adventistas saberem muito da Bíblia, estudarem muito a Bíblia, sempre vai existir uma diferença entre membro e pastor. Se ele fosse no pastor, certamente ele teria uma resposta muito mais rápida, muito mais direta, muito mais detalhada. Mas como o membro é uma pessoa normal da igreja, apesar de eles terem dado uma resposta bem precisa, muito bem elaborada, sempre vai existir essas imperfeições. E ele se aproveita disso. ele fala de coisas figurativas que são mencionadas também por Jesus Cristo no Novo Testamento, né? Como é que pode Jesus no Monte da Transfiguração? Jesus não tinha ido para lugar nenhum, estava com os discípulos ali. Então ele voltou de onde? Não, ele ainda não tinha voltado, era uma profecia. Então se era a profecia... Mas se realmente o problema é que alguns vejam a volta de Jesus tal qual ele está insistindo e chorando perante eles, isso é fácil de se resolver. Você acha mesmo que os apóstolos, alguns dentre os 12 apóstolos, não tiveram uma visão em todo o seu ministério na igreja primitiva? Uma visão sobre a volta de Jesus? Se Paulo viu a volta de Jesus, Pedro suponho que também, João viu com certeza, ou seja, se os apóstolos viram em visão a volta de Jesus com todos os detalhes, com os anjos, todos sendo recompensados, então, indiretamente, também se cumpriu. Obviamente, o que Jesus disse se cumpriu na transfiguração, mas indiretamente também se cumpriu esse ver, a vinda, esse vir em seu reino, tal qual ele insiste. Indiretamente se cumpriu na visão que cada apóstolo teve ao longo de seu ministério. Portanto, já foi explicado, mas ele quer exatamente isso, ele quer travar, ele quer ganhar audiência.
se os discípulos deveriam estar vivos até o dia de hoje para ver essa profecia se cumprindo, não? Então Jesus mentiu? Não, realmente, como eu falei no começo, tem coisas que são figurativas e outras que são literais. Né? Nesse capítulo... Nesse caso, na tua ideia, no teu pensamento, qual seria a resposta? Olha, eu particularmente eu sou uma pessoa que eu fico buscando a resposta. Já tá indignada, né? Porque ele tá se aproveitando, ele tá debochando e já ficou claro pra todo mundo, né? Ele não tá aí para querer aprender alguma coisa, mas sim para tentar espremer o máximo de conteúdo possível e ver que tão bons de Bíblia são os adventistas. Além de responderem bem, precisamente bem, ainda não mandaram ele embora e nem sequer fugiram. Pessoas que têm o Espírito Santo, que tem Jesus. Eu ainda não tenho esse conhecimento, mas eu estudo a Bíblia. Ah, pois não. Você pegou a Bíblia aí agora? Juntamente com o seu reino para estabelecer aqui na terra, para dar a cada um segundo as suas obras. E ele está vindo com anjos, inclusive, né? Aí esses anjos não aparecem no capítulo 17. Isso vai demorar, isso vai tomar literalmente quase todo o vídeo. Esses textos, alguns com esse texto Transfiguração, vai tomar literalmente cada minuto do vídeo. Infelizmente, né? Inclusive, uma coisa interessante é que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 23, para deixar bem claro ainda, meu irmão, ele fala assim, que os discípulos não acabarão de percorrer as cidades de Israel sem que antes venha o Filho do Homem. Capítulo 10, versículo 23 de Mateus. Sim, mas percorrer em que sentido? Eles nunca vão completar esse percurso por todo Israel até que Jesus venha, ou até que Jesus venha, eles nunca vão deixar Israel solto por si só, mas sempre percorrerão Israel levando a palavra de Deus. Que sentido ele quer dar? Obviamente, a opção certa é, antes que Jesus volte, Israel sempre terá, em seus caminhos, a oportunidade de receber a palavra de Deus. Os cristãos, antes de Jesus voltar, sempre percorrerão Israel com a palavra de Deus. E por isso, judeu nenhum permanecerá sem oportunidade de receber, de aceitar o Messias. Obviamente, essa é a explicação certa. Mas como ele quer se fazer de difícil, ele vai optar pela outra opção, que Jesus não prometeu, nem os apóstolos prometeram em todo o seu ministério. E Jesus, depois, no capítulo 16, ele fala que alguns dos que aqui estão não morrerão até que vejam vir o Filho do Homem. O que você tem a dizer sobre isso? Então, de todo o nosso diálogo que nós já tivemos até aqui, como é o seu nome? Ele Jason. explica bem. Irmão Jason. Duas coisas eu percebi. Uma, que você é estudioso da Bíblia. Eu gosto demais. Então você estuda bastante as Escrituras. Eu gosto. Isso é muito bom, é louvável. Ele lucra em cima Outra disso. coisa- Né? Se o Valdemiro, Cidir Macedo ganham dinheiro com a palavra de Deus, esse daqui também ganha dinheiro com a palavra de Deus. Ele ganha dinheiro manipulando os textos e levando mais cativos à ignorância por meio de erros explicativos que levam ao ateísmo. Esse daqui se dedica a produzir entretenimento com a palavra de Deus. Portanto, não existe uma grande diferença entre esse e o Edir Macedo, entre esse e o Valdemiro Santiago e assim por diante, porque todos eles usam, manipulam a palavra de Deus para benefício próprio. Infelizmente, esse daqui também, e outros ateus, que são amigos desse, se aproveitam, usam a palavra de Deus para benefício próprio, para ganhar dinheiro e para ganhar fãs. Infelizmente. O que eu percebi é que foram dadas algumas respostas e as respostas foram, no meu ponto de vista, convincentes.
mas me parece que você não ficou satisfeito com as respostas. Não é que satisfeito, é porque não condiz com o que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está dizendo assim, ó, por exemplo, alguns dos que aqui estão não morrerão, é porque não vão morrer mesmo. Até que vejam vir o Filho de Deus. Então, se é para vir, qual é o teu nome? Felipe. Felipe, se é para vir, se eu digo assim, ó, eu vou voltar, é porque eu fui, concorda comigo? Sim, concordo. Mas Jesus não foi para lugar nenhum. Jesus estava com os discípulos e ele foi até o monte da transfiguração, se transfigurou e não foi para lugar nenhum. Então, se ele fala que virá e vocês verão vir o Filho do Homem nas nuvens, isso quer dizer que não está falando da transfiguração. E ele falou que vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, quer dizer, os discípulos viriam a ressurreição dos mortos acontecerem, porque Jesus daria a cada um segundo as suas obras. E isso não ocorreu diante dos discípulos. Então, se não ocorreu, o que aconteceu? É isso que eu quero saber. Então, irmão Jason, essa já é uma resposta que você chegou a essa conclusão. Ok. Pelo que você está falando, você já chegou a essa conclusão. Porque você fala de forma categórica. A Bíblia fala assim, né? Fala de forma Enfática. enfática. A Bíblia Você já chegou a essa conclusão. é porque a Bíblia ela deixa clara isso, A né? resposta que nós daremos aqui me parece que vai ser convincente para você. Mas eu vou reforçar os meus amigos aqui que deram uma resposta convincente e verdadeira. Tarde e manhã, primeiro dia, não era de 1000 anos. Era É porque ali o verbo tá ion para 24 horas. É o verbo que é referente a um dia de 24 horas. E quando ele falou que não, vocês, no dia em que vocês comer desses frutos, vocês vão morrer, realmente eles morreram, literalmente, em todos os sentidos. Porque Adão viveu menos do que 1000 anos. Menos do que um dia para Deus. A partir daquele dia, Adão e Eva já não seriam imortais. A partir daquele dia, Adão e Eva teriam garantido a morte. E falando sobre os dias da criação, deles serem literais ou não, isso está fora de discussão. Está fora de discussão, porque a Bíblia já explica isso. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas por quê? Toda a tua obra. Por que desse mandamento? Porque a gente vai fazer tudo isso porque em 6 dias. 6 dias. Não é 6.000 anos ou milhões, não. 6 dias. Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia de 24 horas, tarde e manhã, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, nós devemos nos lembrar do sábado, dia de 24 horas, porque na criação Deus fez em dias de 24 horas e no 7º ele santificou e abençoou. Abençoou e santificou. Por isso, esse dia é santificado e abençoado por Deus para nós, porque o sábado surgiu na criação de 24 horas. É que nós devemos guardar esse dia. Portanto, já cai por terra essa dúvida, que eu imagino que é uma dúvida sincera dele, sobre se os dias da criação de Gênesis são literais. Como foi Deus que escreveu os 10 mandamentos? Obviamente, se Deus é o autor, é ele que dá os sentidos, os significados às suas palavras. E como Deus deu o significado de dia, de 24 horas, então é 24 horas, é dia, e não 1000 anos, e nem milhões. Portanto, esse assunto se fecha aqui. Então, no teu raciocínio, né? Para ti, o dia da criação é um dia profético. Olha que tu está aplicando um lapso de 1000 anos, né? No teu raciocínio. Tá escrito, né? Mas não é assim, porque na Bíblia diz que eram dias de tarde e manhã, 24 horas, sim? Quando nós aplicamos um dia profético, quando o mesmo texto, quando é algo que, por exemplo, o salmista, quando fala que um dia para Deus é como um ano e um ano como um dia, ele está... É 1000 anos. 1000 anos como um dia, né? O salmista, ele está se referindo não à questão Pedro apenas profética repete do homem, isso. da vontade do homem, sino como Deus vê o tempo.
Isso. ok? Mas para o homem, era um dia de 24 horas e eles não morreram. Então, quando ele diz, nesse dia morrerão, literais... Tá, tudo bem. Mas quando você lê assim, desculpa incomodar o tempo de vocês, porque agora a gente tá tirando um raciocínio, tá bom? Mas assim, quando Jesus fala, vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel na evangelização sem que antes venha o Filho do Homem. Sim, vamos ver esse texto. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu vos afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Ou seja, o trabalho em Israel, o trabalho de levar a palavra em Israel nunca se acabará antes que venha vir o Filho do Homem. Antes que Jesus venha, em Israel nunca será acabada o trabalho de percorrer as cidades levando a palavra. Portanto, Israel nunca será completamente evangelizada. Lá sempre precisará de trabalho. E será assim até Jesus voltar. Portanto, está explicado, mas ele quer dar outro sentido. E é compreensível, realmente. Muitos que não se aprofundam na Bíblia realmente tropeçam em textos assim. E continuando. Cidade de Israel na evangelização, sem que antes venha o Filho do Homem. Jesus está deixando bem claro. Está se referindo não só aos discípulos, sino a todos os discípulos que existirão até o fim do tempo. Então Sim, quer dizer que seus seguidores. Então quando Jesus... Não acabaremos de percorrer o mundo inteiro. Por exemplo, o Evangelho, ele deve ser pregado... O trabalho nunca Acabaram, findaria não em acabaram sua Israel. obra, porque E nunca findou realmente. Eles acabaram em Judeia, mas eles foram para os gentios. Então eles não acabaram de percorrer. Por exemplo, Paulo... Israel sempre precisará de trabalho, de evangelização. Foi isso que Jesus profetizou, infelizmente. Ele quer dar uma de difícil. Que em Colossenses, Paulo, em Colossenses, mas vocês continuam algo que Paulo falou que acabou. Porque Paulo falou em Colossenses capítulo 1, versículo 5 e versículo 23, que o evangelho já havia... A escritura diz que Mas se não... diz que até que o céu e a terra acabem, não acabaria. Paulo percorreu e falou, lê pra mim aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 23, para você ter uma ideia. Paulo disse que o evangelho já havia sido pregado. Ele percorreu. Paulo falou que o evangelho... Pregou na Ásia. Vamos lá, deixa eu explicar. Pregou na Ásia. Vou explicar. Aonde mais ele pregou? Eu vou explicar para você. Na parte da Europa. Tá, vou explicar. De Roma. Paulo falou que pregou o evangelho a toda criatura debaixo do sol. Sim. Onde é que você acha que ele pregou? A todo mundo, você acabou de dizer. A toda criatura debaixo do sol. As traduções falam isso aí, né? Não, inclusive Jason. Isso. Realmente a gente gostaria de... Colossenses 1, 23. Aí você vai ver que Paulo, ele fala que o evangelho já havia sido pregado. E Jesus não voltou. Fala que havia sido pregado a todo mundo. Eu conheço o versículo. Mas Paulo não percorreu o mundo todo. Então Paulo mentiu. Não, ele falou a verdade. Qual era o... Isso foi uma linguagem comum, uma linguagem de expressão comum daquela época. Não podemos fazer anacronismos, achando que o pessoal daquela época se comunicava como as pessoas de hoje. Não. Cada época teve suas linguagens de expressões, suas linguagens intensas. Ele está falando exatamente disso. Pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso era uma linguagem comum daquela época de falar que o evangelho foi pregado amplamente, até entre aquelas pessoas que muitos não têm acesso, que muitos ainda não conhecem. Mas, obviamente, não está falando de toda criatura, de todo animal, de toda ave, criatura. A ave é a criatura. Não podemos fazer um anacronismo, tentando colocar a palavra criatura como todos os seres humanos e extrapolar isso para todo mundo, como que se fosse tudo mesmo, não. Isso é fazer um anacronismo e impor nossos próprios conceitos em palavras que outro é o autor. Se o outro é o autor,
deixemos que o outro defina suas próprias palavras. Analisemos a Bíblia com a própria Bíblia, e não a Bíblia com a lente de um ateu. Como nós não somos os autores da Bíblia, mas sim Deus, o Espírito Santo, nós devemos analisar as palavras do autor, buscando o que o autor diz a respeito de suas próprias palavras. Dice, e este evangelho será do reino a todo mundo pelo testemunho e virá o fim. Por que não havendo fim? Jesus mentiu? Não, porque não ha chegado o fim. Mas Jesus mentiu, então? A pergunta não seria que se Jesus mentiu ou não. É Mas você porque diz ainda que, assim, não pelo foi menos- evangelizado em todo o mundo e Paulo estava falando a toda a criatura no sentido de uma obra extensamente ampla em uma grande parte do mundo e não realmente a todo o território e a todas criaturas, incluindo aves, cachorro, assim por diante, não. Paulo usou uma linguagem intensa que era comum naquela época, pois era uma expressão de linguagem para falar de coisas grandiosas. Então, este evangelho será pregado a todo mundo e virá o fim. Por que não ha chegado o fim? Por quê? Não, a pergunta seria essa. Por que Cristo não ha vindo? Quem mentiu, Paulo ou Jesus? Talvez os dois? Por quê? Porque Jesus Isso falou daqui que quer quando fazer o evangelho comédia. fosse pregado, viria o fim, e o fim não Não veio. chegado o fim. Ele falou, inclusive, que aquele que perseverar até o fim seria salvo. E não foi salvo ninguém, porque os discípulos perseveraram. O autor da Bíblia é Deus. É Deus que define os significados, é Ele que define o sentido de suas próprias palavras. Não são pessoas terceiras, pessoas secundárias, que vão definir as palavras do autor. Portanto, respeitemos o autor. Se a gente não respeitar o autor da Bíblia, que quer que a gente entenda a Bíblia com a própria Bíblia, a gente vai cair nas mãos de charlatões como esse e esses que se colocam como centro para entender a Bíblia. Portanto, fiquemos alerta quanto a esses detalhes. Passou a grande tribulação. Jesus falou que eles estariam para passar pela grande tribulação, passariam por todas as coisas e eles estariam vivos para verem Jesus Cristo voltando. Em Lucas, só um minutinho. Em Lucas, Ele está capítulo 21, atropelando tudo, está lançando Lucas, coisa com capítulo 21, coisa. Marcos 13, Ele inventou Mateus sua 24, própria onde narrativa. fala sobre todo esse registro que os discípulos passariam por todas essas coisas. Os discípulos passaram. Todas as nações. Quem mentiu? Jesus? Ou Paulo? Ou Paulo? Ou ele, Aí vai ter que adivinhar agora. quem foi que ele mentiu. está Então, errado. o negócio é o seguinte. Ele está se na colocando minha como concepção, autor ninguém mentiu. e por isso quer definir cada palavra que foi dita para a sua própria conveniência, para que a Bíblia se contradiga. O errado é ele. mentiu. O que aconteceu? Por quê? Porque Paulo, olha, na O erro concepção está partindo da cabeça de dele. Paulo, na concepção da cabeça de Paulo, por exemplo, ele via que o mundo naquela época já havia sido evangelizado por ele. Na cabeça dele, mas foi o Espírito Santo que falou isso para ele. Não, aí, vamos lá, vamos devagar. Deixa ele terminar. Ó, que acontece?